Oi, Ju, boa noite. Olá, Cristiano. Tudo bem, Georgia? Tudo bem? E você, como vai? Também. Satisfação tê-lo aqui conosco nessa live. Você que é um profissional, uma pessoa que a gente admira demais, então muito obrigada por ter aceito o convite de participar dessa live. Eu que agradeço o convite. Vocês é que são especiais, poxa. Tem, Grande Leandro. O Leandro está acompanhando a gente aqui. hoje ele está acompanhando, está aqui na sala do meu lado. Grande Leandro. Manda um abraço para ele. Pode deixar. E aí temos fãs seus aqui, né? Solange, Letícia, pessoas que admiram o seu trabalho, que estavam ansiosos por essa live também. Manda um beijo para todas aí e para todos. A Sol, tô com saudade da Sol. Precisa aparecer lá no escritório do Sol. Ela acho que deve estar digitando aqui. Joia. Ó, eu estava falando no começo da live que hoje a gente vai sortear esse livro aqui do PA. Esse livro que você me presenteou com ele, foi um dos primeiros presentes aí durante o meu processo de coaching. E aí, hoje, então, como ele me ajudou muito e transformou a minha vida de alguma maneira, então hoje nós vamos retribuir as pessoas que assistirão a live. Só que é importante dizer que lá no perfil do IBN tem uma foto do sorteio oficial. Então, no final da live, nós faremos o sorteio do livro, mas para que você possa concorrer, você precisa ir lá na foto oficial, dizer eu quero e marcar 2 amigos. E aí, no final da live, a gente vai naquele post e vai fazer o sorteio do livro. Então, se você está assistindo e não fez isso ainda, sai rapidinho aqui da live, vai lá, comenta eu quero, marca 2 amigos para participar do sorteio desse livro aqui do PA, que é um grande amigo seu também, né, Cris? Sim, sim. Grande mesmo. Aliás, ele mandou um abraço para você. Eu falei que você ia sortear o livro hoje. Aí ele mandou um abraço para você. Minha cópia está aqui, ó. Ó, que legal! Vai ficar ao contrário, acho que para vocês, provavelmente, aí, mas tem uma dedicatória dele aqui. O PA é um grande amigo mesmo, é um inspirador, né? Eu tenho, sim, o prazer de dizer que ele foi um dos meus mentores. Aliás, Georgia, aproveitando até o início da gente aqui, quem já está com a gente na live, o PA é um dos meus mentores, já foi meu mentor presencial e hoje ele é um dos meus mentores virtuais. Aí talvez você me pergunte, né, o que é um mentor virtual? O mentor virtual é você construir mentalmente personalidade de pessoas para complementar o seu skill. Então, por exemplo, eu tenho aqui do meu lado esquerdo, virtualmente, o Papa Francisco. Apesar de eu não ser católico, tenho uma grande admiração por ele, mas eu tenho aqui o Papa Francisco à minha esquerda, eu tenho o Obama logo atrás do Papa Francisco, tenho aqui à frente o Paulo Alvarenga, o PA, e atrás do PA eu tenho um outro grande mestre que é o Fernando Dal Galarrondo, que é o meu mestre de programação neurolinguística. Para que serve isso? Quando eu estou numa situação, por exemplo, estou com vocês aqui agora, mentalmente eu requisito os recursos, os skills que esses mentores virtuais têm para que eu possa ter uma melhor performance para falar com vocês. Então, aquela habilidade, de repente, que o PA tem, que eu já tive a oportunidade de presenciar em vários eventos com eles, em vários treinamentos, eu trago para esse momento, né? Ou, de repente, eu preciso do carisma do Obama, a eloquência de falar do Obama, eu preciso, de repente, da fraternidade do Papa Francisco. Quais são os recursos que podem complementar o meu skill para que eu possa falar com as pessoas, ou para que eu possa fazer uma reunião, ou para que eu possa fazer uma atividade que eu posso solicitar para aquele momento. Falei, pessoal, que a gente ia aprender muito essa noite aqui com o Cristiano. Mais uma dica. Essa nós não tínhamos conversado com ela, sobre ela. Gostei e vou usar isso também nas minhas próximas lives. Colocar os meus mentores aqui para
para me energizar de certa forma e mentalizar como eu gostaria de ser também. Perfeito, bom demais. Vai ver que ajuda, viu? Ajuda muito. Bom, pessoal, já tem algumas pessoas aqui participando da live, foram entrando, alguns convidados, então eu vou apresentar o convidado dessa noite, que é o Cristiano Franco. Ele é especialista em liderança, educação corporativa, neurociência e programação neurolinguística. Ele também é diretor da ISAT, além de escritor e coach, correto? É isso aí. Escritor aqui, né? Alguns livros, o Coach com Cinema e Pipoca, né? Que eu tive a oportunidade de escrever aqui, contando sobre como você pode associar, por exemplo, um filme para trazer mais conhecimento para a equipe, né? De repente você precisa treinar a equipe trazendo algumas competências, os filmes ajudam muito. E esse livro tem vários filmes que você pode utilizar para ajudar a contextualizar isso. Este outro livro aqui é uma provocação também, um processo de coach, né, onde você vai utilizar ele para tirar você da zona de conforto. E a zona de conforto, na minha visão, ela não é uma zona de conforto que você tem que ficar fora dela o tempo inteiro, mas ela tem que ser uma zona transitória. Você busca uma nova zona de conforto, desenvolvendo os seus skills, né? E aí, já aproveitando, gente, skill é competência, né? Então, desenvolvo novas competências, encontro uma nova zona de conforto, passo por uma nova zona de medo e de conhecimento e encontro uma nova zona de conforto temporária. Eu costumo dizer que é como se fosse o acostamento de uma rodovia. Você para, né, se identifica de novo onde você está para novamente pegar um novo trajeto. E além disso, tem um outro livro que pouca gente conhece, que é esse livro aqui, Debates Contemporâneos de Gestão Empresarial e Econômicos. É um livro super tecnológico e eu tenho trabalhado pouco esse livro aqui, viu? Ele tem coisas super modernas de gestão 4.0, RH 4.0, indústria 4.0 e eu tenho trabalhado pouco. Mas é um livro bastante interessante aqui, também vale a pena. Ah, legal. Depois, quando a gente deixar a live salva, eu vou colocar na descrição todas essas indicações de livros aí, com certeza. Agradeço. Bom, pessoal, essa noite eu já apresentei aqui o nosso super convidado e o tema dessa live é Soft Skills, o que são e como desenvolver. Eu até fiz uma chamada hoje à tarde, comentando que, por coincidência, hoje nós estávamos fazendo um processo seletivo aqui na empresa para uma vaga administrativa. E aí eu quis despertar o interesse das pessoas, entender quais são primeiro, o que são soft skills. Sim. E quais são as competências exigidas para o profissional do futuro, que é que o mercado de trabalho está buscando. Então, Cris, para começar a nossa live, eu queria que você dissesse para nós o que são soft skills. Tá bom. Eu vou começar contextualizando com uma notícia bastante fresquinha. Aliás, tenho duas notícias bastante fresquinhas aqui. Uma que saiu no dia 20, agora, hoje é dia 22, né? No dia 20 saiu o novo relatório do Fórum Mundial Econômico sobre as profissões do futuro. E eu estou com o material completo aqui, obviamente, não dá para a gente trabalhar ele inteiro na live, porque tem 163 páginas, mas eu separei uma parte dele aqui para a gente falar a respeito, que eu acho que é bastante relevante para a gente hoje. Mas uma das notícias fresquinhas que eu queria trazer para vocês aqui é que estão dizendo o seguinte, que por conta da pandemia, Georgia, muitos processos de automação foram antecipados. Então, empresas que estavam pensando em fazer investimento no futuro para automatização ou para automação, acabaram tendo que antecipar, né? Seja por conta do home office, seja por conta de se manter os negócios em funcionamento. Essa antecipação, ela provavelmente vai impactar na perda de 85 milhões de empregos. Nossa, número assustador, hein? Assustador e muito pesado, né? Quando a gente pensa nisso. Obviamente que algumas profissões, algumas funções, elas vão se reinventarem. Sim. Talvez elas não sejam duradouras também. Por exemplo, você deve ter ido no mercado recentemente, tem uma pessoa que passa álcool no carrinho agora, né? Sim. É uma profissão que não existia. É uma profissão que não existia.
Exato, alguém que mede a sua temperatura na entrada do supermercado ou na Sim, entrada do shopping. do shopping. Não é? São profissões que a gente nunca imaginou que um dia fosse existir. Então, esse fórum está trazendo muita informação nova em relação a isso. Aí você me perguntou o que são soft skills. Eu vou fazer uma associação aqui sobre o hard skills e os soft skills, tá? Sim. Vê se fica claro. Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que você tenha técnicos, por exemplo, na sua empresa de informática, e obviamente você tem lá, e você vai pegar o seu computador, e você aperta o botão dele para ligar, e ele não liga. Você chamaria um profissional que entende, de repente, de eletricidade ou de algo físico, ou você chamaria alguém que entende de software? De software? Mas você ainda não ligou a máquina, você acabou de apertar o botão dela. Sim, sim. É que quando a gente fala de hardware, a gente já pensa num profissional ligado à TI, à informática, Exato. mesmo que ele não esteja ligando, nem que a máquina não esteja ainda ligada. Mas acho que o correto seria um eletricista. Isso, normalmente o profissional é o mesmo, né? Nas empresas, o profissional de TI, ele consegue trabalhar as duas coisas. Mas vamos imaginar o seguinte, se ele apertar o botão do seu computador, ou você apertar o botão do seu computador, e ele não ligar, ele vai pegar o hardware e vai mandar para uma assistência técnica. Talvez tenha que trocar uma placa, tem que trocar uma fonte, trocar um teclado, alguma coisa nesse sentido. Isso é físico, né? Isso é o hardware. Mas se você ligou a sua máquina e ela ficou lenta, você já vai pensar que é alguma coisa ligada ao software. É o software. Certo? Então, o software, ele é o comportamento da sua máquina, enquanto o hardware é o equipamento, é a máquina. O mesmo serve para os nossos conhecimentos. Então, aquilo que são competências comportamentais são os nossos soft skills. Aquelas competências que a gente precisa para executar a nossa função são os nossos hard skills. Por exemplo, idioma, falar inglês. Ele não é um comportamento. Ele é uma atividade, é um skill, hard skills. Primeiro que você consegue, inclusive, medir. Aquilo que você consegue medir, normalmente, são os nossos hard skills. Todos os profissionais precisam ter os dois. Certo? E tem um detalhe interessante também. Você comentou que hoje você estava fazendo um processo seletivo. Sim. Quando você faz um processo seletivo, as competências que você busca, normalmente, elas são mais hard ou mais soft? Quando eu coloco a vaga lá para a empresa de recrutamento, enfim, eu preciso colocar as hard. Mas no processo seletivo aqui, o que eu avalio, o que eu analiso, são as softs. Perfeito. É exatamente assim que todas, ou a grande maioria das empresas se comportam. É como se a gente pudesse, por exemplo, assim, a gente contrata pelo LinkedIn e demite pelo Facebook. Não é assim? Legal isso, é bem isso mesmo. Não é? Porque o currículo da pessoa, né, o conhecimento dela, a gente avalia pelo LinkedIn, pelas competências. Mas no nosso dia a dia, a gente acaba lidando muito com aquilo que é comportamental. Exatamente. Então, é isso? A entrevista, ela serve para a gente identificar exatamente o que é comportamental. Então, você faz perguntas e tal, para ver como é que a pessoa se comporta, se ela sabe falar, né? como é que ela lida, de repente, com alguma situação. Então, a entrevista, ela te ajuda a extrair um pouco do que é o soft skills. Sim, perfeitamente. E as pessoas, na verdade, Cris, ainda não têm noção da importância dos soft skills. Elas ainda se preocupam demais com hard skills. Eu percebo isso em praticamente todas as entrevistas de emprego que eu realizo. E voltando aqui, se as habilidades e competências são soft skills, aí a gente tem outras terminologias aqui
que seria upskilling e reskilling? Boa pergunta. Então vamos lá. Quando a gente tem, por exemplo, competências desenvolvidas, seja ela hard skills, seja ela soft skills, e a gente fala de upskilling, pensa, por exemplo, no update. Vamos imaginar que você está num voo e você recebe um upgrade. O upgrade é uma evolução. Sim. Né? No nosso software de computador, o update também é uma atualização. O upskilling é uma atualização daquilo que você sabe fazer. É um aperfeiçoamento. Você estuda mais para conseguir mais informação sobre aquilo. E aí você tem algumas terminologias também associadas a isso, como, por exemplo, lifelong learning. Né? Que significa que a gente vai ter que estudar a vida toda. Inteira, exatamente. Não pode mais parar de estudar. Né? Eu vejo, por exemplo, muito a meninada, né? Vou chamar assim de maneira carinhosa, a meninada que está entrando na faculdade, eles não têm, de repente, uma noção exata do que significa isso. Né? E aí a gente percebe hoje, e você tem toda a universidade na mão aí, né? Você tem vários alunos. A universidade ou a faculdade hoje, ela não diferencia mais as pessoas. Na verdade, o que ela faz é que ela iguala. Hoje, fazer uma faculdade não é mais diferencial. Eu preciso fazer além da faculdade. Eu não posso não ter a faculdade. Eu preciso escolher alguma coisa e ter. E não é fácil também, né? Se tiver alguém, de repente, numa fase mais jovem, é difícil fazer a escolha. Porque muitas das profissões, pode ser que daqui a 5 anos não existam mais. Mas a faculdade, ela não tem só o objetivo de trazer o hard skills para as pessoas. Ela expande a mente do aluno. Essa expansão de mente, que tem a ver muito com os soft skills, ela ajuda todos os alunos. Então, é importante fazer uma faculdade para se ter uma base. Sim. Tá? Essa questão do lifelong learning é algo que, assim, como a gente tem a universidade aqui, tem muita gente que acha que é muito a questão comercial, porque está querendo que eu faça uma pós-graduação, que eu faça a educação continuada, e na verdade não tem nada a ver com isso, a gente não está pensando na parte comercial. A gente pensa realmente nesses soft skills de sempre estar atualizado e sempre estar buscando conhecimento. Não adianta achar que você vai fazer uma faculdade e que você vai parar por ali, vai ser super bem sucedido. A busca pelo conhecimento, ela tem que ser constante. Perfeito. E aí faltou falar sobre o que é reskilling. É verdade. O reskilling é você se reinventar, é você desenvolver novas competências para você ser outra coisa, né? Ser outra função. E é muitas vezes muito efetivo, porque se você está numa linha de uma profissão que de repente você entende que vai terminar num curto ou num médio prazo, é melhor que você se reinvente. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu seja um atendente de telemarketing. É uma das profissões que está mais próximo de acabar. Adianta eu estudar mais, ou seja, fazer um upskilling sobre telemarketing? Não adianta. Eu preciso me reinventar. E aí o reskilling é encontrar novas competências para que eu possa ser outra coisa, ser outro profissional. Ô, Cris, eu acho que vai um pouco além até, que nem você comentou, é uma profissão, como você disse, que está fadada a terminar em um breve espaço de tempo. Mas existe também a questão, e eu acho que aí eu posso falar com propriedade, claro, do reskilling. A minha primeira formação foi Direito. E eu não me encontrei nessa profissão. Eu me reinventei e hoje trabalho com liderança, que é algo que eu jamais tinha imaginado e que eu amo fazer. Então, acho que reskilling tem a ver com isso também. De, às vezes, você não estar feliz em um determinado lugar e procurar se encontrar em outro lugar.
Perfeito, perfeito. E é importante se permitir essa mudança. O Sim. que eu acredito, e aí é uma crença minha, é que você não pode mudar muitas vezes, porque às vezes não dá tempo de você ter uma experiência mais efetiva sobre aquilo, né? Então, você tentou com direito, não gostou, foi para uma outra, e aos poucos você foi se identificando, e se achou com aquilo. O que eu Uhum. percebo muito, e você deve ter muito isso lá com os alunos, por exemplo, e aí vou contar uma historinha curta aqui que eu acho que vale muito a pena os professores, de repente, contar para os alunos, é o seguinte. Pense, por exemplo, deixa eu só... Pense o seguinte, ó, a história diz que tinha uma pessoa caminhando por um vilarejo, Georgia, e aí ele se deparou com uma árvore, e a árvore tinha um alvo com uma flecha exatamente no centro do alvo e uma bandeirinha branca pendurada nessa flecha. E aí ele achou diferente, né? Ele falou, poxa, mas que flecha diferente. E aí continuou caminhando. E ao chegar um pouco mais à frente, ele se deparou com outra árvore. E lá nessa árvore também tinha um alvo, uma flecha exatamente no centro e uma bandeirinha branca pendurada. Ele falou, nossa, muita coincidência, né? Continuou caminhando, pois ele achou mais uma exatamente idêntica. E ele concluiu, falou, olha, só pode ser do mesmo arqueiro. Falou, só pode ser do mesmo arqueiro. Então ele entrou num novo vilarejo e lá encontrou novamente mais uma árvore com a mesma situação e outra. Então ele encontrou uma pessoa e falou assim, olha, eu venho caminhando pelos vilarejos e tenho observado que nesses vilarejos tem sempre árvores, e as árvores têm uma flecha no centro do alvo, uma bandeirinha branca. Só pode ser do mesmo arqueiro. Por acaso você conhece? E aí essa pessoa falou assim, eu conheço. Ele mora aqui nesse vilarejo, naquela casa branca ali, olha. Ele falou, mas será que se eu for lá falar com ele, será que ele me atende? E a pessoa falou, não, pode ir, ele é super simpático, vai te receber muito bem. Então ele caminhou, Georgia, até o portão, tocou a campainha e saiu uma pessoa muito simples lá de dentro da casa. E ele, muito curioso, falou, olha, eu estou caminhando aqui pelos vilarejos e estou impressionado por ter visto aqui todas as flechas exatamente no centro do alvo. E me falaram que você é o arqueiro. Aí ele falou assim, verdade, sou eu mesmo. Ele falou, eu estou impressionado, como é que você consegue ser tão bom? Me explica qual que é a sua técnica. Ele falou, claro que eu explico. Você faz o seguinte, você pega a flecha, pega o arco, você puxa, mira na árvore e solta. Quando a flecha entrar na árvore, você vai lá e você desenha o alvo em volta da flecha. E depois você põe uma bandeirinha para marcar que é sua. O que significa isso? Às vezes, a gente já atirou a flecha e precisa desenhar o alvo. Uhum, sim. E as pessoas, às vezes, não conseguem ter noção disso e ficam querendo atirar a flecha para todos os lados. Se atirou uma flecha, tenta fazer um alvo ali, experimenta um pouco daquilo antes de fazer uma mudança. Sim, perfeito. Super mensagem. A gente falou, eu acabei comentando aqui também, da questão da liderança, que é algo que a gente vem trabalhando também no processo de coaching. E na sua opinião, Cris, quais são as soft skills que um líder precisa ter? Eu sei que são muitas, mas aí, as principais, talvez, ou as que você considera as principais? Você que ajuda tantos líderes a se desenvolver. Sim. Você sabe que o que eu mais percebo é que as empresas, elas pegam os líderes e cobram dos líderes resultado. E é óbvio, a empresa precisa de resultado e tem que cobrar resultado do líder e dar meta para ele. Só que pensa o seguinte, qual é o papel de um líder? A equipe junto com o líder traz resultado. Mas qual é o papel do líder? Liderar a sua equipe. Legal, liderar é um. Então, vamos pensar um Pessoal, pouquinho. ajuda aí, ó. As perguntas são para todo mundo, hein? Não só para mim. Quem está assistindo e quiser comentar,
quiser argumentar, por favor, fiquem à vontade, né, Cris? Eu vi que tem bastante amigos nossos aqui. Eu vi que a Cláudia, que estudou comigo na infância aqui, apareceu aqui. Eu vi que minha mãe também está aqui, meu pai. Ó, vamos lá então. O líder, por exemplo, você acha que ele tem a função de inspirar a equipe? Sim, com certeza. Então esse é um soft skill. Uhum. A capacidade de inspirar. Sim. Comunicação. Comunicação não serve só para o líder, né? Mas comunicação serve para todos. Mas o líder, se o líder não souber se comunicar, e comunicar não é só falar um com o outro. Sim. Né? O comunicar tem a ver também com o relacionamento que ele tem com a equipe. Que é um outro item, inclusive, aqui, que é o relacionamento interpessoal. Mas, por exemplo... agora tivemos aqui, Cris, a Clary falou que o papel do líder é inspirar os liderados. A Marquete Valverde, incentivar a sua equipe e motivá-los. Perfeito. E olha só, delegar é uma função do líder? Sim. Criatividade é uma função do líder? Sim. Alinhamento estratégico? Totalmente. Desenvolver a equipe? Também. Ter visão de futuro? Também. Dar feedback? Talvez o mais importante de todos, eu diria. Foco? Sim. Então, essas competências, elas são soft skills que o líder precisa ter. Só que é muito estranho você observar, por exemplo, nas empresas, esse tipo de coisa, até porque é difícil de você medir isso, né? Como é que você mede isso? Como é que você mede, por exemplo, a capacidade de inspirar? Difícil. Então, esse tipo de situação, o que a gente faz, Jorge? A gente cria uma escala de 0 a 10 e pede para a equipe dar esse feedback. Olha, numa nota de 0 a 10, o quanto você vê em mim a competência na capacidade de inspirar você e inspirar a equipe. E tem uma outra competência também aqui que eu diria que é confiança. Sim. Né? Porque a confiança, né, o Fabossi, que é um grande amigo também, escritor deste outro livro aqui, ó, O Fator Confiança, o Fabossi, ele fala o seguinte, que confiança é como o oxigênio, ou como o ar que a gente respira. Você nem percebe que ele está aqui. Mas se ele faltar, imediatamente você sente, né? E a confiança é justamente isso. Quando falta a confiança, até se você fizer um exercício de trazer palavras associadas à falta de confiança, você vai ver que vem um monte de palavras muito ruins. As palavras que vêm por falta de confiança, óbvio, né? Você vai falar, vem desconfiança. Mas quais são os sentimentos que você tem? Talvez venha sentimento, por exemplo, de ser desleal, sei lá, de sabotagem. Enfim, vem uma série de sentimentos ruins que está associado à falta de confiança. Uhum. Enquanto você tem confiança, você só tem palavras boas associadas. Sim. Legal. Então, para a liderança, isso é muito importante. Uhum. E a parte de comunicação, eu não preciso nem falar. Comunicação, o líder tem que ser alguém bom de comunicação. E aí é o seguinte, saber falar é hard skill. Uhum. Saber o que falar, eu diria que é soft skill. Uhum. Sim. E mais do que isso também, eu acho que até tem saber o momento de falar também é um soft skills. Perfeito. Perfeito. É importante realmente, porque se você pode falar uma grande bobagem, né, ou falar na hora errada, ou quem trabalha com área de vendas, por exemplo, falar demais. É importante entender a hora de parar de falar nas vendas, porque às vezes você já vendeu e você continua falando, você perde a venda. Sim. Entenda o momento, você já vendeu, vai para a próxima etapa, vai para a etapa de entrega ou de faturamento, esquece a venda. Né? A gente vê muito isso, por exemplo, com os políticos, que depois que já foram eleitos, continuam no palanque fazendo discurso. Sim. Não pode. Você já conseguiu aquele objetivo? Vai para o próximo, olha para o próximo objetivo. Aí, aproveitando o gancho, eu separei aqui para a gente, eu deixei aqui um esboço que tem várias funções aqui, que é importante. Então, por exemplo, ética profissional é um soft skill.
Sim, você não Só que, consegue medir. e agora é o seguinte, o que é ética, né? E aí, se quem está assistindo a gente puder mandar uma palavra associada ao que é ética para você, seria interessante. Porque a grande maioria das pessoas não enxergam a ética da mesma maneira. Eles não enxergam a ética da mesma maneira. Então, Uhum. vamos ver o que as pessoas vão comentar aqui. Mas eu vou dizer, por exemplo, um item. Cumprir prazos, por exemplo, é uma ética profissional. Uhum. Se você Sim. acorda algo com alguém, você precisa entregar aquilo no prazo. Isso é uma ética profissional. Pensamento crítico. O que significa pensamento crítico? Não é criticar os outros, né? É você ter uma crítica sobre aquela informação e se permitir, mesmo que ela seja sua ideia, se permitir fazer críticas e também receber críticas sobre ela. Porque nem sempre a gente, aliás, muitas vezes, ou a maioria das vezes, aquilo que a gente está idealizando pode ter complementos que vão fazer diferença. Uhum. Outro item é a liderança, que a gente já comentou aqui. Uhum. Gestão de conflitos. Nossa, importantíssimo. Esse é um soft skill que, se você vai colocar alguém para trabalhar, seja na liderança, ou seja num relacionamento com o cliente, se não tiver a capacidade de trabalhar com gestão de conflitos, vai ficar difícil, porque vai acabar discutindo com o cliente, vai acabar falando bobagem para um cliente. Né? Então, é muito importante que você tenha, né, talvez isso, inclusive, Georgia, colocar no processo seletivo. E pedir para a pessoa, como é que você lidou, né? Como é que você lidou no momento em que você teve uma situação de conflito? Conta um pouquinho para mim. Quando essa pessoa for contar para você, você vai ter informação tanto de comunicação, né? Ou seja, da fluidez que essa pessoa tem para fala, assim como ela também vai te contar como é que ela trabalhou quando ela se viu em um conflito. Sim. E é engraçado, o processo seletivo de hoje, especificamente a primeira fase, é quase como se fosse um formulário que eles precisam preencher e ali tem algumas perguntas. E aí essa pergunta que você acabou de falar, ela faz parte aí da nossa lista de perguntas. E aí quando eu vou conversar, bater um papo com um entrevistado, é muito engraçado, porque quando eu leio a resposta dele e depois eu peço para ele falar sobre aquilo, é completamente diferente também, voltando a falar de comunicação. Uhum. A forma como eu li, interpretei e a forma como ele fala para mim daquela situação. Sim. Então, às vezes eu acho que, nossa, isso saiu super bem. E ele contando, eu falo, não, ele não se saiu tão bem assim. Não, eu gosto muito daquele exemplo, daquela frase, que acho que a gente já deve ter comentado ela em alguma sessão nossa de coach lá, que eu não disse que ele roubou o seu dinheiro. Foi, a gente falou sobre isso. Falamos disso, né? Então, assim, é uma frase, gente, quem está assistindo a gente aí, é uma frase com 6 significados e você não precisa mudar uma vírgula na frase. Né? Então, eu não disse que ele roubou o seu dinheiro, pode ser assim, eu não disse que ele roubou o seu dinheiro. Agora, se eu mudo a entonação, por exemplo, eu não disse que ele roubou o seu dinheiro. Pô, se eu não disse, eu fiz o quê? Eu insinuei? Né? Eu não disse que ele roubou o seu dinheiro. Ué, então se não foi ele, foi quem? Sim. Eu não disse que ele roubou o seu dinheiro. Mas se ele não roubou, ele obteve de que jeito? Eu não disse que ele roubou o seu dinheiro. Pô, se não foi o seu, foi de quem? Não é? Eu não disse que ele roubou o seu dinheiro. Pô, se não foi o seu dinheiro, foi o quê que ele roubou? Então, quando a gente manda uma mensagem dessa no WhatsApp, a pessoa vai ler imaginando aquela informação da maneira como ela te conhece. Eu queria contar isso para você, não você, né, Jorge, mas você que está assistindo aí, mas é isso. A pessoa está fazendo um julgamento seu sobre a maneira que você escreveu. E julgamento é terrível, né, Jorge? Eu costumo falar que assim, o julgamento devia ser igual ao uso de sabonete. Ninguém julga sabonete, né? Eu acho que não. Não, as mulheres né? eu acho que sim, viu? Elas julgam pela hidratação, pela cor. Eu acho que mulher é capaz de julgar, viu? Mas olha só que interessante isso que eu vou te falar agora. Quer ver? Ó?
Talvez tenha com a gente assistindo a nossa live aqui, pessoas, de repente, que moram em uma casa, que compartilham o banheiro, por exemplo. Sim. Certo? E aí, talvez tenha um sabonete em barra. É um sabonete normal desse em barra, sabonete que a gente utiliza. E esse sabonete é compartilhado. E quando você entra para usar ele, você não pensa, você não faz julgamento do que o outro, onde o outro passou antes de você usar. Não é? É verdade. Às vezes não tem nenhum critério. Pega e passa em qualquer lugar, passa no rosto, começa por qualquer lugar. Porque a gente não faz um julgamento. Ainda bem que eu uso sabonete líquido no rosto, viu? Ué, porque é verdade, isso a gente pega o sabonete, como na nossa mente o sabonete é algo para limpar, você não faz um julgamento de que ele possa estar sujo, né? Ou de que ele foi utilizado num lugar que você, se você pensar, você fala, acho que eu não vou passar, não vou começar por aí não, acho que eu vou lavar o sabonete antes de eu lavar a mim, né? Mas eu acho que agora que todo mundo que está assistindo essa live vai começar a fazer isso, hein? Vai lavar o sabonete com julgamento. E às vezes as pessoas comentam na sessão de coach ou no treinamento, quando eu estou dando treinamento, que fala que tem sabonete esfoliante até, de tanto cabelo que tem preso no sabonete. Ai, meu Deus. E como a gente está falando, entrando aqui na intimidade das pessoas, vamos emendar essa pergunta. Existe soft skills para relacionamentos? Claro que existe. Demais. Se você pega, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, saber beijar, por exemplo, é um hard skill. Agora, saber a hora de falar o eu te amo, ou saber, sabe, a maneira como lidar com o contexto do relacionamento, tem mais a ver com os soft skills. Sim. Não é? E não é só isso. A emoção que você sente pelo outro, né, a habilidade, a sensibilidade de perceber que o outro, de repente, não está bem naquele dia, isso está nos seus soft skills. Ó, o Leandro está dizendo aqui, imagine o Tony Ramos. Pois é, Leandro, imagina. Ai, meu Deus, vai render esse assunto. E os relacionamentos, eles precisam muito de atenção. E a habilidade de se relacionar, a gente falou, por exemplo, de feedback. Os relacionamentos precisam de feedbacks também. Né? E você precisa construir a cultura do feedback no relacionamento. O que é que eu gosto e o que é que eu não gosto. E aí tem um outro ponto importante também de dizer aqui, é assim, existe uma diferença entre feedback e instrução. E aí vale tanto para o relacionamento quanto para o nosso meio corporativo. Você não dá feedback para a pessoa, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu estou fazendo uma planilha para você, tá? Então você me delegou uma função, estou fazendo uma planilha e entreguei para você essa planilha com a fórmula errada. O que você vai me dar de informação neste erro não é feedback, é instrução. Agora, se você me ensinar a fazer esta fórmula e eu repetir o erro, aí você vai me dar um feedback. Por quê? Você vai me dar um feedback pelo meu comportamento de falta de atenção, por exemplo. Sim. Né? E para os relacionamentos é a mesma coisa. Então, estabelece no casal, né, um momento de fazer o feedback, pede autorização, fala, eu gostaria de te dar um feedback e tal. Posso falar disso agora? E dê um feedback. E lembra, feedback a gente agradece e não dá resposta. Apenas agradece. Por quê? O outro está sentindo, está pensando alguma coisa. Então eu preciso ouvir aquilo, trabalhar isso dentro de mim e mostrar isso em mudança e não em justificativa. A pessoa que é boa em justificativa, ela não é boa em mais nada, porque ela gasta tanta energia criando a justificativa ou mentindo que ela não consegue ser boa em mais nada. Eu não vou esquecer de uma sessão nossa que você falou, a gente estava falando sobre feedback, você falou que feedback é um presente que a pessoa recebe. Isso me gravou muito. Então, para quem está assistindo aqui, feedback é um presente que você está recebendo. Porque é o melhor jeito de se desenvolver. Sim. Não é? E detalhe, gente, às vezes o silêncio é um feedback também, viu? Sim, com certeza. O silêncio às vezes fala muito mais do que algumas palavras. E aí, a gente falou agora há pouco sobre comunicação. Vamos imaginar o seguinte, Georgia. De repente você tem que lidar com uma pessoa que tem dificuldade de decisão.
tá? Que de repente é lenta para decidir as coisas. Então, qual que é o oposto de decidir? O oposto de decidir é procrastinar. Então, ou eu sou alguém que procrastina, ou eu sou alguém que sou decidido. Quando eu tenho que lidar com alguém que tem dificuldade de decisão e você manda e-mail, de repente a pessoa não responde, o que você faz? Você muda o texto. Você escreve no texto o seguinte: olha, percebi que você está muito ocupado nos últimos dias, então segue para você avaliar essa informação e se porventura você não me responder até amanhã, eu entendo que está de acordo. Vai te responder rapidinho, né? Vai responder rapidinho, certo? Ou se ela não responder, você toma a sua decisão, porque você não pode afetar, de repente, uma tarefa que você está fazendo, ou um processo que você está fazendo, pela indecisão da outra pessoa. Né? E tem muita gente que tem dificuldade de decidir. Não é uma... Claro que a pessoa pode se desenvolver, eu acho que ser decidido é um soft skill, né? Mas às vezes as pessoas têm medo de decisão. E é importante entender qual é o medo que ela tem, ou se o processo dela, de repente, de aprendizado, tem a ver com o padrão Kolbe, que não dá para a gente aprofundar aqui, mas o Kolbe tem 4 padrões. É a pessoa que precisa do porquê, é a pessoa que precisa, a outra pessoa precisa do o quê, né, que é o outro padrão, o outro é como, e o outro é o e se. A pessoa do e se, ela tem muita dificuldade de decidir. Porque ela fica sempre pensando, mas e se tal coisa? Mas e se eu fizer? Mas e se? E aí o voo foi embora, perdeu o voo, perdeu a oportunidade. E a oportunidade é que nem passaporte. Se você não tiver com o passaporte pronto, você vai perder o voo e não vai embarcar na sua oportunidade. Eu já fui muito e se, viu? Precisei trabalhar isso. E aí, eu queria entender, que você explicasse para nós, desse algumas dicas aqui, Cris, como que a gente desenvolve essa inteligência emocional e esses soft skills? Eu comentei que eu fui muito e se, já fui muito e se, precisei trabalhar e desenvolver essa minha parte de indecisão que eu tinha. E aí, como que as pessoas podem fazer para desenvolver? Então vamos lá. Você falou inclusive de inteligência emocional. Eu vou falar alguns itens aqui e já emendo com essa resposta, tá? Então, olha, gestão de conflitos, a gente comentou. Atitude e pensamento positivo é outro soft skills. Trabalho em equipe é outro soft skills. Inteligência emocional, né, que foi o que você comentou. Inteligência emocional é um negócio tão complicado que, assim, quanto mais inteligência emocional eu tenho, Georgia, mais as pessoas me chamam de frio, irracional. E aí eu falo, sim, mas peraí, se eu estou conseguindo controlar mais a minha emoção, como é que eu estou mais razão, né? Sim. Então tem um certo conflito aí de eu também sou chamada de fria, viu? Às vezes o fato de a gente ter mais autoconhecimento não significa que a gente é mais frio, né? A gente sente emoção igual aos outros. Sim, mas consegue controlar de uma forma melhor. Exato, a gente mais rapidamente consegue sair desse sentimento. Né? Eu não tenho como impedir, por exemplo, que chegue uma mensagem aqui no meu WhatsApp falando alguma coisa triste. Não tenho como impedir isso. E ao ter contato com essa informação, eu preciso trabalhar a minha mente para, tomar consciência do que é realidade disso daqui, para o quanto antes voltar ao meu estágio anterior, ao meu estado anterior. Então, inteligência emocional, relacionamento interpessoal, gestão de tempo, pelo amor de Deus, gente, trabalho e gestão de tempo, isso é fundamental. Paciência é outro soft skill. Criatividade, automotivação, resolução de problemas complexos. Bom senso. Aliás, bom senso é um valor interessante, né, Jorge? O bom senso é o valor mais democrático que existe no mundo, sabia? Não, por quê? Porque ninguém acha que tem pouco. Todo mundo verdade. acha que tem bom senso suficiente. Todo mundo acha. Gestão de pessoas, orientação para servir, negociação do tipo ganha-ganha, flexibilidade cognitiva, esteja aberto a novos aprendizados, capacidade de sonhar e capacidade de não julgar. Né? A curiosidade também tem a ver com isso. Inclusive, a curiosidade, ela é um ponto
que a gente provocou as pessoas para vir para essa live, né? Quando a gente falou assim, olha, se você me conhece, talvez eu fale de você. Por quê? Se você teve a curiosidade de vir para esta live, é porque você tem esse soft skill. E é importante ter o soft skill de curiosidade, porque a curiosidade vai fazer com que você busque cada vez mais, inclusive vai desenvolver mais soft skills. Então, a curiosidade é algo que vai ajudar, Georgia, a pessoa a desenvolver soft skills. A Adriana está falando aqui que faltou na aula de paciência, hein, Cris? Minha esposa não está muito paciente hoje, coitada, olha só. Eu não, né, Leandro? Eu participei dessa aula, né? Então, essa parte de curiosidade, se você está nessa live, parabéns. Você tem o soft skill importante para que você continue buscando novos aprendizados. Eu costumo dizer assim, você precisa ter soft skills para buscar mais soft skills. Eu conheço empresários, sabe, que assim, são muito famosos, faca na caveira, e acha que as pessoas, elas são apenas números. Sim. E aí isso não dá para ter resultado a longo prazo, sabe? Você vai ter um resultado de pequeno, de curto e médio prazo. Depois a equipe não aguenta e vai embora. Sim. Tá? Sim, Então, isso acontece muito. Ô, Cris, a gente está aí faltando 10 minutinhos para encerrar a live. Aí eu vou, claro, a gente vai encerrar aqui, você vai dar a sua palavra final. Mas eu preciso fazer o sorteio aqui deste livro. Faz. Eu preciso falar ainda das top 15 competências para 2025, hein? Sim, não, nós vamos falar. Isso que eu falei, eu vou fazer o sorteio do livro e depois a gente volta para finalizar essa live de tantos assuntos aí polêmicos, né? Sabonete. Deixa eu entrar aqui. Vou virar a câmera. Bom, então aqui a gente tem o link aqui do sorteio. Eu entrei no sorteador do Instagram. Entramos então, são quase 100 comentários aqui. E vou clicar em sortear número. Então, Bruno Dias ganhou o livro do PA, Atitude que te move. Bruno, parabéns, Bruno. O Bruno, ele faz parte da minha equipe. Ele é estagiário ainda, mas eu tenho certeza que ele vai ser efetivado, porque é um menino muito legal, que tem muitas soft skills, ainda não a hard skills, ele é um estagiário, como eu falei, mas ele já tem aí grandes soft skills e foi o contemplado do livro Atitude que te move. Parabéns, Bruno. Bruno, na página 115 desse livro, parte 3, tem um título falando assim, qual é o seu Ikigai? Vai lá para fora que você puder, Bruno. Trabalha com essa atividade aqui que ela é maravilhosa. Ô, Cris, no começo da live, teve uma pessoa que pediu para você mostrar o livro para ela printar. Você consegue mostrar rapidinho aí? Consigo. Qual livro? Indicou? Os meus aqui? Esse aqui. Isso, olha lá, pessoal. Printa. Debates contemporâneos de gestão empresarial e econômicos. Isso. Esse aqui, bastante tecnológico. Esse daqui, ele conta histórias de coach aqui, né? Tem aqui a história de um dos coaches que teve um trabalho feito comigo e ele autorizou aqui a divulgação do trabalho feito com ele. E esse daqui, que é muito legal também, que você vai ter aí várias histórias, né, associadas aí. Como é que você usa, por exemplo, uma metáfora de um filme para uma sessão de coach, mentoria ou treinamento? Isso aí. Beleza? E aí, Cris, quais são as 15 competências? Agora eu fiquei curiosa também. Vamos lá.
Então é o seguinte, gente, ó, isso aqui é fresquinho, você pode buscar na internet aí, que ainda só tem versão em inglês, né? Como eu comentei, saiu antes, dia 20. Ó, número 1, pensamento analítico e inovação. Número 2, estratégias ativas de aprendizagem e o próprio processo de aprendizagem. Número 3, solução complexa de problemas. Número 4, pensamento crítico e análise. Número 5, criatividade, originalidade e iniciativa. Número 6, liderança e influência social. Influência social tem a ver com rede social mesmo, gente. É isso aí que você está pensando mesmo. Uso e monitoramento e controle de tecnologia. É o número 7. Número 8, design e programação de tecnologia. Observa que até aqui a gente só tinha soft skills. Primeiro hard skill que está vindo agora aqui. Número 9, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Também soft skills. Sim. Número 10, raciocínio, resolução de problemas e ideação. Número 11, inteligência emocional. Número 12, solução de problemas e experiência do usuário. É como a gente atende, lida com os clientes, inclusive como a gente trabalha para que ele possa lidar com o nosso software, com os nossos aplicativos. Orientação de serviço, análise e avaliação de sistemas. E por último, o 15, persuasão e negociação. São as 15 competências para 2025 que a organização, que o Fórum Mundial Econômico colocou como a grande tendência. Então, se você não está estudando algo nessa linha, recomendo que você busque. Ou seja, das 15 elencadas, só uma hard. Só uma hard. Olha a importância do profissional do futuro trabalhar a questão dos soft skills. Cris, é isso aí. Eu queria agradecer demais a sua presença, a minha equipe, o Leandro, e dizer que a gente nós somos grandes admiradores do seu trabalho, você sabe disso. Agradeço. E eu queria que, se você pudesse dar uma última dica para quem está nos assistindo, qual seria essa dica? Eu diria para você o seguinte, que não deixe de estudar nunca. Porque quando você para de estudar, é como se uma parte, né, da sua existência já deixasse de existir, né? Porque quando você deixa de estudar, deixa de aprender, você diminui a sua capacidade de sonhar. E todo sonho que você não realiza é uma parte do futuro que deixa de existir. Então, não deixe isso para trás. Corra atrás, cada dia mais, e compartilhe o conhecimento. O conhecimento, quando a gente pega, por exemplo, um livro, o livro, isso daqui é matéria. Quando eu leio, ele se transforma em energia. Sim. E a gente precisa transformar cada vez mais esse universo em energia, né, todos os dias. Compartilhe conhecimento e aí traga cada vez mais conhecimento, que eu acho que é isso que o nosso mundo e o mundo que está mais próximo da gente, inclusive, precisa. Eu ouvi uma palavra também, uma frase interessante esses dias, Georgia, que diz o seguinte: quem tem um propósito não precisa de plano B. Verdade. Legal, fica a reflexão aqui, hein? É isso aí. Bom, pessoal, obrigada a todos vocês que entraram na live, assistiram, comentaram. Essa live depois vai ficar salva. No final, o Cris acabou colocando novamente os livros dele e as indicações. São livros que eu indico também. Bruno, parabéns pelo livro. Espero que você faça bom uso. Como o Cris falou, transforme isso aqui em energia para a sua vida. E, mais uma vez, muito obrigada, Cris, pela participação. E até mais. Até a próxima sessão, né?
Até a próxima sessão. Tchau, Tchau, gente, pessoal. obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço, Leandrão.